Bom, gente, boa noite. Obrigado pela disponibilidade de vocês. É muito bom ter vocês aqui, ver o rosto de vocês. Mesmo que a cada 15 dias, né? O pessoal que aí eu não tenho muito contato, mas a gente vai se encontrando sempre que possível. Quando eu não estou presente diretamente também, eu assisto a gravação, né? Assisti da última. E travou e voltou, eu acho, né? Pelo Voltou. menos, aparentemente sim. Eu vou gravar de novo. Já tá gravando, eu vou compartilhar de novo aqui. Bom, né, seguindo, sendo motivado aí, tendo inspiração no tema da última escola de líderes, trazendo esse tema de psicologia de grupos e liderança, né? A gente vai relacionando isso com a liderança e para fazer essas relações vou precisar da participação de vocês, quero ouvir vocês também, a percepção e o que vocês é, entendem, o que vocês percebem, né, dos assuntos que a gente trouxe aqui. Bom, ixi, eu passei muito aqui. Deixa eu voltar. Eu, para a gente começar a falar de grupos, a gente tem que falar de humanidade, né? A gente tem que falar de indivíduos isolados antes de situar esses indivíduos em grupo. E essa pessoa da foto, né, a professora Margarete Mead, a professora Margarete é uma antropóloga, né, que fez diversos estudos relevantes para nossa ciência, para o nosso estudo antropológico, científico geral. E uma das pesquisas que ela fez, ela participou de uma escavação num lugar específico, onde o pessoal identificou e colheu vários materiais, né, de civilizações muito antigas. E numa palestra que ela estava dando, né, sobre as escavações, sobre os materiais coletados, uma pessoa fez uma pergunta muito muito específica e muito difícil de ser respondida, né? A pessoa perguntou pelos estudos dela, pelo que ela já coletou, pelo que ela já acessou, aonde que começou, né? Quais são as evidências de onde começou a nossa civilização humana como a gente conhece hoje. E por uma corrente já fixa, né, já compartilhada sobre o tema, essa pergunta tinha uma expectativa geral de que a nossa civilização humana, como a gente conhece hoje, ela teria tido início com alguma ferramenta específica. Eu vou. Desculpa, Ellen, você está perto Eu, da Duda? Acho que está eu dando. silenciei aqui, acho que resolveu. É, então, e aí, com essa pergunta, né, de aonde, quando começou a civilização humana, como a gente conhece hoje, foi. O pessoal tinha expectativa de que a resposta tivesse uma relação com alguma ferramenta, com alguma tecnologia, né, entendendo tecnologia como qualquer material disponível que não tenha sido originado pela formação da natureza. Então, pensando em tecnologias, a gente tem os computadores, a gente tem os celulares que vocês estão usando, a gente tem diversas possibilidades de tecnologias, mas também lembrando que um martelo é uma tecnologia, uma lança, uma flecha, tudo isso são tecnologias. E a resposta da professora foi a seguinte: a civilização humana, o que indica que ela começou é quando a gente achou um fêmur cicatrizado. Isso gerou uma estranheza no pessoal, né? Então, o que um fêmur cicatrizado tem a ver com o início da civilização humana? A gente pensando no começo da humanidade na vida animal, né? O ser humano que se machucasse de alguma forma, que tivesse o fêmur fraturado, ele seria levado de uma maneira muito natural e esperada até a morte, né? Ele não teria condições de sobrevivência por não conseguir comida, por não conseguir abrigo, não conseguir se proteger de outros animais. Então, quando eles pesquisando identificaram um fêmur muito antigo que estava cicatrizado, isso indicava que
em algum momento, né, alguém ou algumas pessoas ou algum grupo saiu dessa linha que acontecia na natureza de um grupo, apesar de estar formado, quando uma pessoa se machucava, uma pessoa ficava gravemente ferida, ela era deixada para trás. Em algum momento existiu essa conexão afetiva de uma pessoa ou de algumas pessoas do grupo para com a pessoa machucada e eles resolveram não deixar aquela pessoa para trás. Eles acolheram essa pessoa, eles carregaram, eles guiaram essa pessoa até o tempo suficiente para que o fêmur dessa pessoa cicatrizasse. Então ela traz que a nossa civilização humana ela não começou com alguma tecnologia. Ela começou quando a gente começou a cuidar, né, de outra pessoa em um grupo. Então, a gente enquanto espécie, a gente enquanto ser humano, como a gente conhece hoje, é muito pela nossa relação afetiva que a gente cria com os outros, é muito pela estabilidade social e emocional que a gente cria com os nossos semelhantes, tá? Então, partindo disso, a gente tem alguns tipos de grupo, né? Trazendo também esse cenário, a gente tem a família, a gente tem o clã, tem tribos, tem equipes de trabalho, a gente tem grupos formados que são muito complexos, né? Pela nossa capacidade de subjetivação, que é o caso da nação, é o caso da ONU, da União Europeia. Então, eu quero ouvir de vocês o que que é a família, qual que é o objetivo da família, né? Para que que serve uma família? Pode pensar alto, não tem resposta certa, tá? Bom, eu acredito que família é para acolher, né? Para apoiar, para dar segurança, é um suporte, né? No meu caso, família, para mim é tudo, né? Meu local de, sei lá, de segurança mesmo, né? Quando a gente tem um momento ruim, acontece alguma coisa, a gente passa por um momento de dificuldade, o primeiro lugar que a gente quer ir é para casa, para a Uhum. família da gente. Eu acredito que é isso. Legal, legal. Mais alguém gostaria de compartilhar, de discordar, de acrescentar alguma coisa? Eu acho que família é a origem, é a base, é o início, né? Até de onde a gente veio também é a nossa família. Legal, legal. Eu tenho uma compreensão, né, inspirada também por um professor meu, que a Sheila trouxe uma palavra que eu vejo muito também como a minha percepção de família, que eu vou trazer em outros termos, né? A família serve para se suportar, né? E isso não num sentido negativo, né? De tolerar o intolerável, no sentido de prestar o suporte, né? Criar condições para que o outro aconteça. E isso é uma coisa muito especial, né? Pensando numa planta, o potencial de crescimento e desenvolvimento de uma planta, ele existe desde a semente, né? Agora, as condições que essa planta vai estar exposta, então o solo, a quantidade de água que essa planta vai receber, quantidade de luz, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento e se a planta vai conseguir ou não alcançar o máximo do seu potencial. E para minha família é muito isso, né? O grupo é muito isso. É criar condições e passar o que seja necessário para que aquele sujeito possa se desenvolver e alcançar o seu máximo potencial, né? E quando a gente pensa em clã, tribo, né, a gente tem um salto bem grande aqui nesses quatro tipos de grupo que eu trouxe para vocês, né? A gente percebe aqui coisas mais primárias e aqui o trabalho é algo bem mais complexo, bem mais evoluído, né? Pensando historicamente também. Mas quando a gente tem um grupo, a gente precisa de segurança e estabilidade, né? Então, num momento da nossa história, a gente precisou de se sentir seguro, a gente precisou de ter alimentos, de ter um ambiente protegido
socialmente, afetivamente, né, como a Sheila trouxe, quando a gente tem medo, quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer ser acolhido, a gente quer estar num lugar familiar. E só quando a gente consegue isso que a gente consegue desenvolver a nossa criatividade e se desenvolver como ser humano, como pessoa, né? Então, pensando num contexto organizacional, o, um funcionário, né, uma funcionária que está trabalhando numa empresa específica, ela, essa pessoa, ela precisa de segurança afetiva, de segurança financeira, de estabilidade. Ela precisa estar se sentindo segura para que ela consiga desenvolver essa criatividade e aplicar essa criatividade, né? Isso é uma coisa da nossa espécie. A gente não consegue ser criativo se o básico que a gente precisa ele não é garantido. E muitas vezes é cobrado isso das pessoas, que elas sejam diferentes das outras, que faça além do básico, que faça além do mínimo, e não é passado para essa pessoa essa segurança, essa estabilidade, essa base sólida para que a pessoa possa se preocupar e se desenvolver, né? Então, quando a gente não garante isso, a pessoa não está preocupada em fazer mais do que os outros, ela está preocupada em fazer o mínimo para sobreviver. E deixo essa provocação, né? Quando a gente cobra do outro, é importante a gente saber se o outro tem condições de dar o que a gente precisa dele, ou o que a gente quer. E é muito da nossa atuação enquanto líder, por qualquer circunstância que seja, enquanto indivíduo de um grupo, se a gente está criando ou não condições para aquela pessoa se desenvolver e executar o que eu preciso dela, o que eu gostaria que ela me entregasse. Bom, partindo aqui, né, a gente falando de grupo, falando de formação de grupos, o que vocês sentem que é um grupo? O que vocês sabem que é um grupo? O que vocês já leram? O que define um grupo? Para Eu mim, acho. grupo. Tá me ouvindo? Tô assim, vamos lá. Para mim, grupo é quando mais de uma pessoa se une para o mesmo propósito. Legal. Legal. Isso você trouxe numa frase, uma condição bem elaborada, né? A gente pensa nisso que precisa de necessariamente, né, mais de uma pessoa, precisa dessa união, né? Tem um objetivo em comum e necessariamente essa interação, né, para alcançar esse objetivo. E muito legal, muito completa essa percepção. Ellen quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone? O grupo para mim são vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de personalidades juntas que se encontram para algum objetivo, né? Legal, Ali tem várias questões, né? Vários tipos de personalidade mesmo, tipos diferentes, né? E um comum acordo, né? Porque se formou um grupo, tem um propósito. legal, bacana, com certeza. E você trouxe essa característica, né, de grupos, que é essa composição múltipla, né, por vários tipos de personalidade, por várias pessoas com características diferentes. E por causa disso, uma das etapas, né, da formação de grupo tem uma linha que trata sobre etapas de um grupo, e uma das etapas é o conflito, né? Então, o conflito dentro de um grupo ele é algo esperado, né? O conflito, pensa a gente juntando pessoas que vêm de lugares diferentes, que têm visões diferentes, às vezes com o mesmo objetivo, elas querem alcançar esse objetivo de formas diferentes, porque aprenderam de formas diferentes. Então, o conflito, ele não é para espantar, né? Inclusive o contrário, é da gente se esperar, é da gente esperar que o conflito vá acontecer dentro do grupo, né? Porque é igual, se você for pensar ali, não que seja a mesma situação, não que seja um grupo, mas tem tudo para gerar um conflito como mesma
uma comparação que eu faço com o Big Brother Brasil. Tem variáveis o suficiente para você esperar que o conflito vai surgir mais cedo ou mais tarde. Então, isso é uma característica do grupo e algo que deve ser manejado para o desenvolvimento e não para estagnação, né? E quando a gente fala de formação de grupos, os grupos eles se formam por diversas formas, né? Por diversos motivos. No caso do trabalho, né, os grupos se formam quase sempre por um contrato, né? Então, cada pessoa vai se inserindo naquele contexto e ela tem que lidar com a diversidade, ela tem que lidar com o outro e necessariamente a gente tem objetivos em comum e vai muito, no meu ponto de vista, do papel dos líderes de construir esse grupo de uma forma que os objetivos, por mais que sejam os mesmos, as estratégias também elas sejam complementares, né? Uma pessoa complementando o trabalho da outra, ajudando no trabalho da outra, que essas estratégias elas funcionem em harmonia para alcançar esse objetivo, né? Senão a gente tem um monte de pessoa ali trabalhando, por mais que elas queiram alcançar a mesma coisa, outras variáveis podem influenciar para que isso atrapalhe tudo, né? Então, pensando no que a gente estava falando sobre estabilidade, sobre sensação de segurança, conforto, para que assim a gente possa trabalhar, né, e desenvolver, a nossa sociedade ela já passou do momento e hoje, infelizmente, ainda tem pessoas que estão nesse momento de garantir a sobrevivência, mas a gente vivenciou e sempre aparece alguma notícia do quanto o ser humano pode ser criativo e inovar e criar novas ferramentas, novas possibilidades, né? Então, para isso, essa pessoa precisou estar possibilitada de se preocupar só com isso, né? Seguindo aqui, o, algumas características, né, de que emergem de grupos. Quando a gente fala, né, isso aqui de necessidade de pertencimento, quando a gente está num grupo, a gente duas coisas são muito comuns, né? Então, a gente se sente pertencente àquele grupo, isso gera uma sensação de segurança, tá? Isso aqui a gente está falando de aspectos é, psicológicos, neurológicos que acontecem, né? Então, isso não é uma coisa de vontade ou situação, isso acontece. Quando a gente se sente pertencente ao grupo, a gente tem essa sensação de segurança, a gente se sente acolhido, a gente sente que a gente está protegido de certa forma. E quando não, a gente tem essa sensação de morte, né, de dor, né, uma dor da não compreensão, dor do abandono. Então, trazendo o exemplo que eu trouxe para vocês, uma pessoa que era deixada para trás pelo grupo, seja por qualquer motivo, porque se machucou ou porque divergiu do grupo em algum ponto importante, essa pessoa ela iria morrer e era esperado que ela morresse. E isso fica, né, por uma questão evolutiva, isso ficou marcado no nosso inconsciente. Então, quando a gente é abandonado, quando a gente é rejeitado pelo grupo, a gente automaticamente sente essa dor, né? E isso tenho certeza absoluta que todos vocês, todas vocês passaram por isso em algum momento. Então, quando a gente é parte do grupo, se você for pensar uma situação hipotética que você, numa confraternização, né, de pessoas do seu trabalho, da sua escola ou da sua família, nessa confraternização foi combinado que todas vocês iriam com uma roupa específica, né? Mandou fazer ali uma blusa do grupo, todo mundo iria de calça jeans e com a blusa do grupo. Chegou o dia do encontro, você, quando chega no encontro, você percebe que você esqueceu desse combinado. E você é a única pessoa diferente dentre todas as pessoas do seu grupo. Por mais que você seja uma pessoa adulta, uma pessoa com a consciência formada, uma pessoa com maturidade, você vai se sentir deslocado, né? Então você vai se sentir não pertencente, por mais que isso seja uma coisa muito visual, né? Então
a importância da gente garantir que as pessoas que compõem o nosso grupo, o nosso contexto, que elas se sintam à vontade dentro daquele lugar, né? Que elas se sintam acolhidas. Isso a gente consegue pensar, por exemplo, em uma situação de um funcionário novo, por exemplo, né? Uma pessoa que vai fazer o treinamento, que está em teste, uma pessoa que acabou de entrar na empresa. Pelo simples fato de ela ter uma blusa diferente, uma roupa diferente, de ela não conhecer todo mundo, não saber como são as regras, isso faz necessariamente com que essa pessoa se sinta, de certa forma, deslocada. Independente da experiência dessa pessoa, independente do que essa pessoa vivenciou antes, ela vai precisar de um tempo para se sentir aceita naquele ambiente, né? E isso vai refletir no comportamento da pessoa. Então, uma pessoa insegura, uma pessoa que sabe que está sendo observada, que tá deslocada, que ali não é o espaço dela ainda, ela não vai produzir o seu melhor, ela não vai criar as relações do jeito que ela gostaria naquele início, e isso é esperado, né? Então, quando a gente tem diversos pontos da nossa vida, primeiro dia de aula, primeiro dia de trabalho, ir num lugar que você está indo pela primeira vez, quando você vai conhecer a família do seu amigo, da sua namorada, do seu namorado, tudo isso gera esse estranhamento. Agora imagina o quanto isso é difícil para uma pessoa que diariamente ela tem comprovações e isso é mostrado para ela que ela não é bem aceita ali, né? E a gente esperar dessa pessoa bons resultados. Falando nisso, pensando nisso, me causa angústia. Então, imagina para a pessoa que vivencia isso, né? Partindo disso, assim, a gente ainda não finalizou, mas queria ouvir de vocês o que que vocês acham que, considerando isso, né, como que as pessoas funcionam em grupo, como que a formação de grupos impacta positivamente, negativamente as pessoas, como que vocês veem que vocês, enquanto uma figura de liderança na família, no trabalho, numa figura única, né, individual, dentro do contexto que vocês estão inseridas, como que vocês veem que vocês podem influenciar, né, positivamente para esse grupo, para os resultados serem alcançados, para que a harmonia impere dentro do grupo que vocês compõem. Interessante você falar sobre essa questão de a gente receber as pessoas dentro da loja, né? Eu Uhum. tenho esse costume, todas as pessoas que vêm para a loja para fazer um treinamento no primeiro dia, eu sempre gosto de manter a pessoa uniformizada, né? Eu Legal. tenho um boné para poder a gente emprestar para essa pessoa, uma blusa para emprestar para essa pessoa, porque eu acredito que faz uma diferença, né? A gente sempre tenta preparar a equipe para estar recebendo. Eu sempre converso com eles exatamente isso, que a gente também teve nosso primeiro dia, né? A gente sabe o tanto que é difícil e faz diferença. Quando você chega para uma pessoa nova que está em treinamento e oferece para ela uma blusa, que ela sobe e vê que está igual a todo mundo, né? Faz uma diferença. Isso é equipe, né? Isso é grupo. Ela se sente parte do grupo. Né? Ela Legal. não vai se sentir deslocada, né? Ela sabe que é o primeiro dia dela, talvez de muitos, mas que naquele momento ela também está fazendo parte daquele grupo, né? Bacana, muito bom. Pô, muito legal essa sua sensibilidade de se atentar e se preocupar em garantir isso, né, pro outro. Nossa, muito legal o que a Sheila falou. Vou comentar porque eu acho assim que as pessoas vão para a empresa pelo salário, mas elas ficam porque elas se identificam com aquele grupo. Então, a partir do momento que ela entra e se o líder inserir ela nesse contexto para que ela se sinta pertencente do grupo, ela vai ser inserida e vai ter um tempo de rampagem, né, que é o aprendizado dela em curto tempo. Isso vai influenciar na forma que ela aprende, porque ela vai se sentir melhor, né? Ela vai ter ali o nível dela de segurança, a necessidade dela de, ao invés de se defender ou de atacar, em aprender. E, por outro lado, quando a gente está dentro da empresa,
é isso que o Arthur falou, em influenciar é importante. Por quê? Se a gente vê alguma coisa alguém fazendo alguma coisa errada e a gente não faz nada, não, tudo bem, eu me incomodo, mas eu não vou fazer nada. A gente é influenciado negativamente. E não só na vida pessoal, como profissional. Eu tenho uma amiga que ela tinha o costume de falar mal das pessoas. E com o tempo, eu andando com ela, vi que estava falando mal. Então, assim, se a gente não se incomoda e deixa claro que aquilo ali é importante e precisa ser mudado, a gente faz aquilo também, vira comum, vira normal. Então, acho que a gente identificar a todo momento, não só nos avaliarmos do que a gente precisa melhorar, mas identificar o que o outro precisa melhorar, faz com que a gente tenha um contexto que nos favoreça a se desenvolver, né? Influenciado negativamente. Muito legal. Legal. Sobre isso, eu vou deixar um vídeo no grupo, né? Eu vou mandar para vocês, de como o comportamento do grupo ele influencia no comportamento de quem está se inserindo em um contexto. E às vezes de forma que a pessoa ou não concorda ou nem entende o porquê que aquilo é feito, mas pela nossa capacidade e necessidade natural de pertencer ao grupo, a gente cede em algum momento, né? A gente tem duas possibilidades pensando num contexto profissional. Ou a pessoa vai sair buscando um contexto que ela se sinta mais pertencente, né? Que ela se sinta, que ela se identifique, ou ela vai passar a se comportar de uma forma que ela não concorda, para conseguir conquistar, né, as pessoas daquele grupo. E a consequência, né, da rejeição, ela é a agressividade. E essa agressividade ela pode vir de formas muito diversas, né? Então, é, a gente tem casos de pessoas que querem destruir a empresa e acabam destruindo a empresa ou agredindo alguém da empresa, ou quebrando algum material da empresa, ou sabotando o processo, ou garantindo que nada que a empresa faça dê certo. Então, a rejeição ela tem consequências muito graves, né? Então, quando a gente pensa em desenvolver pessoas, em trabalhar em grupo, às vezes a gente tem ideias muito mirabolantes e acha que a solução está em algo muito distante. Na verdade, quanto mais a gente cria coesão naquele grupo, quanto mais a gente transparece, né, a gente é verdadeiro com o outro, respeita o espaço do outro e se importa com o outro, muita coisa é alcançada sem precisar de muitos planos, muito esforço e gastar nenhum dinheiro, né, na maioria das vezes. Uma coisa que eu quero trazer também é quando a gente tem uma situação de um bode expiatório, né, na empresa. Pensando justamente na rejeição, pensando numa pessoa que a gente coloca em uma posição que ela não é capaz, né? Isso é perceptível quando ou o gerente, ou o proprietário, ou proprietária da unidade já desistiu do funcionário, né? E assim, fica colocando, passando uma mensagem de que a pessoa não é capaz, de que a pessoa não merece, de que a pessoa não vai conseguir ou ficar na vaga, ou conseguir a vaga que ela quer de algum processo seletivo interno. E a pessoa, dentro dela, tem uma outra pessoa que tá lutando contra isso, que tá, não, eu vou mostrar que não é assim, comigo não, isso não funciona não, eu vou mostrar para ela que eu sou capaz. E aí a pessoa vai, se esforça, estuda, se prepara, desenvolve e alcança um cargo superior. E quando ela está no auge desse processo, quando ela está no auge da carreira, ela se sabota e estraga todo o processo que ela levou muito tempo e muito esforço para alcançar aquele lugar. Então, quando a gente coloca a pessoa nesses lugares, a gente está treinando essa pessoa a lidar com o fracasso, a ser o fracasso. E é muito esperado também, é muito comum, por só vivenciar essa posição de fracasso, essa pessoa, quando ela chega numa posição de destaque, quando ela chega num lugar de sucesso, ela inconscientemente não sabe como lidar com esse sucesso. E aí ela acaba se sabotando para voltar para o lugar que ela sabe que ela é pertencente, que ela é reconhecida naquele grupo por estar nesse lugar. Então isso é muito comum as pessoas se sabotarem
inconscientemente fazerem alguma besteira. Quantos artistas a gente vê que se suicidam, que no auge da carreira eles morrem por overdose ou qualquer outra forma alternativa de suicídio. Então a gente é muito preparado a lidar com o fracasso, a viver o fracasso, a esperar o fracasso e a buscar o processo de melhora. Mas quando a gente está nessa posição de sucesso, a gente não sabe o que fazer, né? Então é muito importante a gente se preparar, a gente pensar o que a gente quer e até isso uma importância também do processo de terapia, de autodesenvolvimento, para a gente saber como sustentar os lugares que a gente alcança, né? Porque não é fácil. Alcançar já é um esforço tremendo. Agora você sustentar isso também é outro esforço que, por desconhecer ou por não se achar merecedor ou merecedora, a gente acaba sabotando para ir num lugar que a gente já conhece e tem mais segurança nesse lugar. Então, aqui a gente já tratou, eu, eu vi essa frase numa das minhas aulas e gostaria muito de compartilhar com vocês, né? A gente fala muito no contexto organizacional de vestir a camisa da empresa e uma coisa que vale a reflexão, né, é essa sugestão de vista a sua camisa, né, pensando no seu ego, né? Então, você vestindo a sua camisa, a camisa da competência, fazendo o que você faz de melhor, o que você for fazer, você faz da melhor forma que você consegue, né? Isso não vai estar beneficiando só a empresa, isso vai estar te beneficiando. Então, vestir a camisa da competência é você se destacar, né? Você que vai ser reconhecido. Se você não faz isso, você que vai ser visto como incapaz, né? Por mais que tenha essa é, relação com a empresa, dos resultados vão ser percebidos pela empresa, a empresa vai ser vista e reconhecida naqueles resultados, mas isso é a sua imagem que está em evidência, né? E uma coisa interessante também é pensar que a melhor forma de sair de um emprego que você não está satisfeito ou não está satisfeita, ou de uma empresa que você não gosta, faz o melhor trabalho possível, porque aí você vai sair com uma imagem boa, com uma boa referência, você vai sair daquele contexto de uma forma relativamente rápida, porque você consegue outras possibilidades, e você não vai precisar ficar naquele contexto, ou se ficar naquele contexto, você vai poder fazer suas exigências, né? Você vai poder pleitear um cargo maior, você vai poder negociar com o seu contratante. Então, bastante, para mim faz bastante sentido isso, é uma reflexão, uma provocação, né? Minha ideia não é passar nenhuma mensagem de certo e errado, é gerar reflexões. Mas é isso que eu preparei para vocês. A gente tem menos de um minuto aí. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Excelente, Arthur, muito bom, muito obrigada, viu? Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês, a presença. Todo mundo participou, isso é muito legal. Então, obrigado, gente. Eu vou mandar o videozinho no grupo agora, tá? Assistam, é divertido, não é nada maçante, assim, é bem interessante do quanto a gente é vulnerável a participar do grupo a qualquer custo, né? Basicamente isso. E o cuidado que a gente tem que ter para sendo referência dentro de um grupo, né? Porque o que a gente faz vai ser reconhecido e repetido pelos outros integrantes, principalmente ocupando a posição de liderança.